Há muitas ideias, opiniões e polêmicas sobre falar em línguas. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre o assunto? Bem-vindo ao Viagem aos Mistérios do Reino. Neste vídeo, vamos ver o que a Bíblia diz sobre falar em línguas. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Falar em línguas começou no dia de Pentecostes e aparece como evidência do batismo no Espírito Santo no livro de Atos. Texto do livro de Atos, capítulo 2, versos de 1 a 4, diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O texto de Atos 2, os versículos 1 a 4, registra o primeiro evento de manifestação de falar em línguas. Nós veremos nos textos a seguir que no livro de Atos isso se tornou uma evidência do recebimento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, Filipe desce a Samaria e prega o evangelho ali. Muitos sinais, prodígios, milagres foram feitos por Filipe em Samaria. Então, texto de Atos 8 a partir do verso 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 10, Pedro está na casa de Cornélio, pregando o evangelho aos que estão reunidos ali. A partir do verso 44, o texto diz o seguinte: Enquanto Pedro ainda estava dizendo estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também como nós receberam o Espírito Santo? E no livro de Atos mesmo, capítulo 19, Paulo está em Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos de João Batista, e ele os instrui sobre o Evangelho de Cristo Jesus. A partir do verso 5, a palavra de Deus diz que, quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Em segundo lugar, veremos o dom de língua na edificação espiritual. Judas, versículos 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Um dos sentidos de orar no Espírito Santo no Novo Testamento é orar em outras línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 2 a 4. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Mas o que fala em língua edifica-se a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. Em terceiro lugar, falaremos sobre o dom de línguas como linguagem de oração no Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, verso 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Em quarto lugar, vemos que o dom de língua concede uma perfeita intercessão no Espírito. Desde Atos capítulo 2, vemos que falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia. Assim,
fala-se segundo a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Romanos 8, 26 e 27. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Em quinto lugar, veremos o dom de língua como perfeito louvor e ação de graças. O texto de 1 Coríntios 14 é sobre línguas, interpretação de línguas e profecia. E neste capítulo 14 de 1 Coríntios, orar com o Espírito é sempre orar em línguas. Não deixe de ler o capítulo inteiro. O texto diz: orar, cantar, bendizer com o Espírito e dar bem as graças. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 15. Que fazer, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o Amém sobre a tua ação de graças, aquele que ocupa o lugar de indulto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Em sexto lugar, veremos a Escritura falar sobre o dom de línguas como sinal para os incrédulos. Também em 1 Coríntios 14. A partir do verso 21, nós vamos ver o 21 e o 22. Está escrito na lei: por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. No texto de Atos 2, além do sinal do recebimento do Espírito Santo, e a primeira manifestação do dom de línguas, também houve a manifestação desse aspecto do falar em línguas, de sinal para os incrédulos. Então, o texto de Atos 2, a partir do verso 5. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? Em sétimo lugar, veremos línguas como um dom espiritual para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Há outra operação de milagres, há outra profecia, há outro dom de discernir os espíritos, há outra variedade de línguas, e há outro a interpretação de línguas. 1 Coríntios 14, verso 4. O que fala em língua, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Então o dom de línguas, com interpretação, ele fica equivalente ao dom de profecias, e aí ele serve de edificação da igreja. E o dom de profecia, Paulo diz, que é um dos melhores dons. Em oitavo lugar, cumprimento da promessa do Pai e do Senhor Jesus. Atos 2 e 16 diz que: mas é isto que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. João 7, 37 a 39, o texto da palavra de Deus diz o seguinte: Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E por fim, Lucas 24, 49, Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Todas essas promessas têm o seu cumprimento no dia de Pentecostes. Em nono lugar, o dom de línguas cumpre a profecia de Isaías 28 sobre os gentios falando pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versos 21 e 22, está escrito na lei: Por homens de outras línguas, por lábios de estrangeiros, falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo que as línguas são sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Esse texto está em Isaías 28 e 11. Esse texto citado em 1 Coríntios 14 e 21 está em Isaías 28, 11 e 12, que diz: Na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Em 10º lugar, falar em línguas é um testemunho da presença e da unção do Espírito Santo. Romanos 8, 14 a 16 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versos 2 e 14, diz: Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutível. Em 11º lugar, a oração feita no Espírito é uma oração não sujeita ao egoísmo. E uma das formas de orar no Espírito, ou orar no Espírito Santo, é orar em língua. Romanos 8, 26 e 27, novamente, do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. 1 Coríntios 14, 14, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Algumas versões dizem o meu espírito ora bem, outras dizem o meu espírito ora de fato, ora mesmo, mas o meu entendimento fica infrutífero. Atos 2 e 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então essa é uma oração perfeita, não sujeita ao egoísmo, porque as palavras são concedidas pelo Espírito Santo. Por último, neste vídeo, veremos que o dom de línguas não deve ser proibido na igreja. 1 Coríntios 14, 15, 26 e depois o 39. Que fazer, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.